De que forma a prática espírita favorece a sua saúde física e mental? A Web Rádio Meimei apresenta Saúde, Espiritualidade e Você. Olá, meus queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Meimei. Estamos aqui em mais um domingo, em mais um dia, com muito prazer, com muita satisfação, junto de todos vocês, neste programa Saúde, Espiritualidade e Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós vamos conversar um pouco sobre um problema muito importante, um problema que muitas pessoas vivenciam nas suas vidas, que são os transtornos ou as doenças emocionais. O que são esses transtornos? O que são essas doenças? Por exemplo, a depressão, a ansiedade, um transtorno bipolar, um transtorno obsessivo-compulsivo e por aí afora, uma série de condições, de doenças que nos afligem de uma maneira muito intensa, muito significativa, e que são de ordem emocional, ou seja, eles não guardam o que a gente chama de substratos orgânicos, ou seja, eles não guardam problemas físicos, eles são problemas de ordem emocional. Os transtornos emocionais, eles têm sido considerados atualmente como uma grande epidemia na humanidade. Então a gente tem, por exemplo, hoje, estimado aí, mais de 10 a 20% das crianças e adolescentes vivendo algum tipo de transtorno emocional, seja ansiedade, seja depressão. E quando a gente fala de ansiedade, a gente não está falando daquela ansiedade normal, que todo mundo tem um pouco de ansiedade, isso é normal. A gente está falando daquela ansiedade excessiva, aquela que impede a gente de fazer as coisas do dia a dia, que nos dificulta a fazer as nossas tarefas diárias. Essa ansiedade, que é considerada uma ansiedade patológica, ou seja, que caracteriza realmente como uma doença. No Brasil, por exemplo, são estimados cerca de 23 milhões de pessoas vivendo com algum tipo de transtorno emocional. E dessas, pelo menos umas 5 milhões têm doença bastante grave, muito limitante, muito incapacitante para suas vidas. Dentre as doenças mais relevantes, a gente vai ter os transtornos de humor, como a depressão, que, vamos dizer assim, ganha nas estatísticas em todos os ambientes, é a doença mais prevalente de todas. A gente vai ter, por exemplo, os transtornos de ansiedade, as neuroses, que são também condições bastante comuns, como o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC, que também se apresentam bastante aí nas estatísticas, e até mesmo a esquizofrenia tem aparecido aí com incidência aumentada. Então são doenças que afligem a nossa sociedade, afligem muitos de nós, e que é importante que a gente tenha uma visão do que a doutrina espírita nos traz acerca dessa situação. Certamente nós sabemos que nenhuma doença, nenhuma enfermidade, como nós já discutimos em outros programas aqui, nenhuma dessas doenças ou enfermidades elas vêm ao acaso. Com certeza, todas essas que surgem vêm sempre no sentido de nos indicar ou de nos mostrar que há algo de errado dentro de nós, ou seja, a gente precisa ainda melhorar em alguns aspectos, a gente precisa aprender ou identificar falhas que existem dentro de nós, falhas em relação aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, e que são importantes que a gente modifique, que a gente trabalhe isso de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então isso é bastante importante. Como também conversamos em momentos anteriores, em relação às doenças orgânicas, em que nós discutimos um pouco sobre aquele mecanismo que o sentimento de culpa que nós trazemos de outras existências, de falhas que nós cometemos em outros momentos, de transgressões às leis divinas que nós realizamos em outros momentos e que nós podemos trazer para a presente existência como uma predisposição ou mesmo como um adoecimento, quando isso é algo bastante intenso, bastante importante.
Isso também vale para as doenças ou para os transtornos de ordem mental. Um exemplo disso a gente encontra, por exemplo, no livro Grilhões Partidos, uma obra que é ditada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografada por Divaldo Franco, que ele conta o caso da Angélica, uma moça de 14 anos que aos 14 anos de idade começou a desenvolver um quadro. Até então ela era absolutamente normal, não tinha nenhum problema. Ela começa a desenvolver um transtorno, uma neurose, no caso diagnosticado ali como uma histeria. O que significa essa histeria? Ela tem distúrbios neurovegetativos, então ela começa a ter sintomas. Então o coração dispara, a pessoa começa a suar bastante, a pessoa começa a ter uma série de alterações gástricas, intestinais, começa a ter às vezes distúrbios motores, como por exemplo, perder força muscular, ficar com algum membro paralisado. Isso tudo de ordem puramente emocional, ou seja, não há nenhuma alteração orgânica naquela pessoa. São distúrbios desencadeados puramente por sentimentos, por pensamentos, por uma forma como uma pessoa tem de encarar a realidade, de encarar a vida. Então, esses quadros de histeria, eles são quadros bastante importantes, que exigem um tratamento muito importante. E no caso dessa personagem, que é um caso real, o caso Angélica contado ali, o Manuel Filomeno de Miranda vai narrar para nós então que ela vai evoluindo de uma maneira bastante significativa, sem uma resposta ao tratamento que existia na época, de maneira que ela evolui para um completo esgotamento das suas forças, dos seus recursos emocionais, evoluindo para o que ele chama de uma psicastenia. E aí ele vem falar assim, mas por que a Angélica sofria isso? Então ele fala, olha, isso reflete um problema que ela traz do passado. No passado, a Angélica foi uma pessoa que cometeu sucessivos abortos, traz um sentimento de culpa muito grande em relação a isso, e isso fez ela gerar uma lesão no perispírito, no seu corpo espiritual, de maneira que quando ela reencarna com a predisposição para ter esse tipo de transtorno de ordem emocional bastante significativo. Além disso, além dessa predisposição que ela traz, que ela mesma gerou pelo seu sentimento de culpa, ela ainda vivencia um processo obsessivo bastante importante, principalmente desses espíritos que ela cometeu o aborto no passado e que estão ali exigindo, estão cobrando dela essa atitude, essa postura que ela teve. Então isso para nos mostrar que uma atitude passada, assim como pode desencadear em nós um problema físico, um problema orgânico, uma doença orgânica, como a gente já viu também numa outra obra de Manuel Filomeno de Miranda, quando eu contei o caso do Argos, que acabou sendo acometido pela tuberculose. As doenças de ordem emocional também podem ter esse mesmo mecanismo, ou seja, retratando um problema passado que a gente já vivenciou e que não soubemos lidar naquele momento. Por outro lado, nós também temos condições da vida presente, da nossa atual existência, que também nos conduzem a esse comportamento, ou nos conduzem a esse adoecimento. Isso tem muito a ver com o momento em que nós estamos vivendo na humanidade, um momento de grande transformação. A nossa vida está se transformando de uma maneira muito intensa, muito rápida, principalmente com meios de comunicação muito rápido, informações que se disseminam com muita facilidade, uma vida muito repleta de funções, de atividades em que a gente tem pouco tempo para refletir, pouco tempo para pensar, uma vida muito cheia de coisas, de bens materiais presentes na nossa vida. Todas essas condições, elas nos levam a desenvolver mais ansiedade, ou seja, a gente tem menos tempo para parar, para pensar, para respirar. A gente fica muito mais ansioso, muita carga de informação em cima da gente, muita coisa e muitos compromissos a serem cumpridos. Essas condições todas, além de uma supervalorização das coisas materiais que também nós temos tido na nossa presente existência. Isso é um processo natural da evolução do espírito ao longo da sua história, faz parte da evolução da humanidade a gente vivenciar isso,
mas é importante, é extremamente importante que a gente saiba assumir as rédeas desse processo de transformação. Nesse contexto que nós estamos vivendo, com as coisas materiais muito exaltadas, os valores materiais muito exaltados na nossa vida, então a busca do consumo, a busca de vivenciar os prazeres terrenos como sendo a nossa situação de felicidade, e deixando de lado todo o entendimento que Jesus nos trouxe, como as grandes compensações não estão no mundo material, mas estão além dele, estão na vida espiritual, estão diante de tudo aquilo, de todas as conquistas espirituais que nós alcançaremos. Então, quando a gente se esquece disso, se esquece daquilo que Jesus nos ensinou, e a gente acaba se apegando às questões materiais, a gente vai estabelecer uma vida imediatista, um comportamento que a gente só quer saber das coisas deste momento. Então, quando a gente não consegue, não alcança aquilo de material que a gente deseja, a gente não alcança aquilo que o outro tem, então muitas vezes a gente vai viver isso, puxa, mas o meu vizinho, o meu amigo conseguiu, ele está numa situação melhor, ele viaja, ele tem isso, ele tem aquilo e eu não tenho. Então a gente fica se comparando muito a todo momento, então a gente acaba se esquecendo, se deixando de lado aquilo que Jesus nos ensinou, e isso nos leva a um importante adoecimento. Então, embora a gente possa não perceber, isso vai nos conduzindo a um completo adoecimento de ordem emocional. Por isso, meus amigos, é que fica aqui a nossa reflexão sobre isso e a retomada da mensagem de Jesus, aquilo que Jesus nos ensinou. Vejam, quando a gente vai atrás das bem-aventuranças, que foi uma base moral extremamente sólida que Jesus nos deixou, quando ele fala, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Jesus não estava falando dessa existência. Jesus estava falando da vida seguinte, estava falando da vida futura, da vida espiritual. É lá que nós receberemos as grandes recompensas. Então aqui, como encarnados, nós sabemos que nós enfrentaremos problemas, dificuldades, teremos que enfrentar doenças, teremos que enfrentar momentos bastante difíceis, aflitivos, mas a gente tem que entender que a vida futura é que nos oferecerá as grandes recompensas, porque se nós soubermos enfrentar os problemas aqui, se nós soubermos lidar com eles aqui, certamente o nosso crescimento espiritual, o nosso aprendizado será magnífico, será grandioso, e as grandes conquistas serão recompensadas no mundo espiritual. Assim como Jesus nos disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, nos indicando também o quanto que a gente deve ser tolerante, o quanto que a gente deve ser paciente diante da vida, diante de nós, diante do nosso próximo, mostrando para nós, meus amigos, que nós temos realmente que buscar ter uma outra postura, um outro comportamento. Então, se eu não alcanço esses objetivos materiais que a vida nos oferece, embora eu me esforce, embora eu me dedique para isso, a gente precisa parar para refletir. Será que esse é o nosso objetivo da existência? É para isso que nós estamos aqui? Ou será que nós encarnamos para nos desenvolver, para aprender, para crescer espiritualmente, para estabelecer relações mais amorosas, mais fraternas, para desenvolvermos em nós o amor, a humildade, a fraternidade, a solidariedade? Então é isso que a gente tem que parar sempre para refletir. Se nós voltarmos para isso e tivermos o hábito de refletir sempre sobre essa questão, certamente nós estaremos contribuindo de uma maneira muito significativa para uma saúde mental muito mais adequada, muito mais apropriada. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que tenhamos todos uma boa semana. Muito obrigado.